Os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 6. Nós estamos dentro da agenda instruindo a igreja em um período que é muito mais do que nós precisamos compreender, que é muito mais do que apenas ligado a um sistema de governo da igreja presbiteriana, mas nós estamos falando de justificativas teológicas, ou daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então é um dever nosso, um direito, mas é um dever nosso cumprir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor em Atos, no capítulo 6, do verso 1 até o 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, mais uma vez nessa noite, rogar a Tua bênção, a compreensão da Tua palavra e na aplicação da mesma. Nós sabemos, ó Deus, que dependemos inteiramente do Espírito Santo do Senhor. Portanto, nós clamamos a Ti, que o Senhor, ó Deus, venha iluminar, ó Deus, a nossa mente, abrir o nosso entendimento, o nosso coração e aplicar a Tua palavra em nós nessa noite, edificando assim a Tua igreja, o Teu povo. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, um dos livros que até a junta diaconal da nossa igreja está estudando esse ano, exatamente o nome é Diáconos. Ele cita uma história de um estudo de um teólogo chamado Frederic Herzog. Ele faz um apanhado histórico de algo que aconteceu na Holanda, na Segunda Guerra Mundial, em 1940 precisamente. Em 1940, ali, quando a Holanda estava também em meio às dificuldades da Segunda Guerra, e depois da derrota que teve ali, eles começaram a notar algo diferente, que a população ali, ela, mesmo diante de tantas dificuldades que a guerra produziu, essa população, ela continuou sendo suprida. E assim, esse teólogo, ele faz um apanhado histórico, mostrando que uma das coisas que aconteceram ali foi exatamente a ação da igreja naquele lugar, por meio dos seus diáconos, que começaram a agir de forma já espontânea e rápida, oferecendo ali também alimentos, provendo refúgio para as pessoas que estavam precisando. E assim isso chegou também aos ouvidos dos alemães, que eles tentaram também eliminar o ofício de diácono, porque estava, de certa maneira, trazendo dificuldades para eles na guerra. Mas houve um concílio ali da igreja, no dia 17 de julho de 1941, os cristãos holandeses, então, eles disseram: qualquer um que tocar no diaconato interfere com o que Cristo ordenou como tarefa da igreja. E assim a igreja permaneceu firme diante de tudo isso, até que os alemães se recuaram. Quando a gente olha para esses relatos, a gente vê aquilo que a palavra de Deus nos mostra, e como essência do Evangelho.
Não é que há algo novo aqui, ou seja, chega o Evangelho e a partir de agora nós vamos pensar depois naquilo que nós vamos fazer. Nós vamos perceber que essa é a essência da Igreja de Deus e do povo de Deus, da história do povo de Deus. Porque a gente vê que desde o início, Deus está preocupado com isso. Nós vamos ver lá em Deuteronômio, quando a palavra de Deus, ela ordena, depois de todas aquelas leis, que dentro do povo de Israel não deveria ter pessoas ou viúvas que tivessem dificuldade, nem o órfão e o jornaleiro, aquele que trabalha por jornada. Portanto, 3 classes que Deus sempre colocou e que a gente vai perceber também que em alguns momentos na história de Israel eles negligenciam e Deus, ele chama a atenção do povo que eles estavam deixando as viúvas, os órfãos e o jornaleiro. E isso era algo que a palavra de Deus já tinha determinado desde o início da história do povo de Deus. Portanto, não é algo novo aqui que se estabeleça agora pessoas dentro dessa organização que está agora nascendo, que nós conhecemos como igreja primitiva, que pudesse agora estabelecer o ofício de servo ou daquele que servia às mesas, literalmente. Mas é interessante notar, como nós já falamos aqui numa outra ocasião, o primeiro a ser colocado como diácono e apontado desde o Antigo Testamento é Cristo Jesus. Se a gente notar a tradução da Septuaginta, quando fala do servo sofredor, é o primeiro lugar que se coloca também Cristo Jesus como diácono. Portanto, a essência daquilo que nós devemos viver como cristãos, Igreja do Senhor, é exatamente isso. Em Cristo Jesus, portanto, tendo como nosso exemplo e a nossa referência, nós sabemos que o papel da igreja, de fato, é servir. Eu sei que de maneira mais, para que a gente compreenda, nós servimos, claro, a Deus em adoração, nós servimos aos santos em comunhão e nós servimos ao mundo em testemunho. Essa é vamos dizer assim, um resumo de que Edmundo Cluner, quando escreve um livro chamado Igreja, nos fala, para que a gente entenda melhor o papel da igreja e como nós devemos atuar como igreja do Senhor. Mas ao olhar para esse texto de Atos, nós vamos perceber que há algo interessante aqui acontecendo desde o início. Os primeiros 6 capítulos aqui do livro de Atos, a gente vai perceber um padrão sempre emergindo aqui do texto. Nós vemos problemas entrando na igreja, seja algumas coisas que eram externas ou algumas coisas que aconteciam internamente. Mas mesmo assim a gente percebe ondas de bênção acontecendo também junto a isso. Nós vamos caminhando no texto, a gente chega no capítulo 4, há uma perseguição de fora aqui da igreja, buscando destruir também o trabalho e o testemunho, enquanto Pedro e João são presos aqui. Logo a seguir, você vai notar que o texto relata de novo que há uma onda de bênçãos acontecendo na igreja do Senhor. E assim a gente vê que na primeira metade do capítulo 5, nós temos uma tentativa de comprometer a integridade da igreja aqui, a partir do relato de Ananias e Safira, que eles tentam enganar o Espírito Santo do Senhor, fazendo uma doação que eles poderiam ter falado, não, isso é só uma parte, mas eles falaram, não, é tudo que nós temos, vendemos, está aqui. E o texto nos mostra que há uma tentativa de comprometer a integridade e o testemunho da igreja aqui na história de Ananias e Safira. E de novo, quando termina a metade do capítulo 5, o padrão volta também, uma perseguição de fora da igreja. Os apóstolos são presos, espancados, mas logo a seguir eles são libertos. E no capítulo 6, quando chega ao texto que nós acabamos de ler, nós começamos a ver outra narrativa que não passava, então, de uma estratégia de Satanás para destruir a igreja do Senhor. John Stott que fala isso, e ele acerta ao olhar para todos esses quadros na narrativa. Nós estamos no texto que é uma narrativa, e ele chama isso de estratégia de Satanás. E perceba que, de fato, a gente percebe que em todas essas artimanhas que acontecem, a perseguição,
as pessoas no meio, a história de Ananias e Safira, tudo isso tenta desacreditar ou muitas vezes desestabilizar a igreja que está nascendo. Se a gente notar também, alguns fazem o cálculo que quando chega no capítulo 6, dentro da proporção de pessoas que estão chegando para a igreja, nós já tínhamos uma igreja que em torno de 20 mil pessoas. Imagine a obra diante de tudo isso, os desafios diante de uma igreja em Jerusalém, contando a cidade ali, né, Jerusalém, que está crescendo, o evangelho crescendo ali, e assim as demandas elas começam a aparecer. Mas há algo que John Stott também diz, que se a gente notar, Satanás ele é repetitivo. Ele é repetitivo, ele não tem muita criatividade, não. Ele sempre age da mesma maneira e a gente vai ver que a estratégia ela é recorrente na igreja do Senhor. Às vezes trazer perseguição ou trazer alguma coisa dentro da igreja que possa desestabilizar, né, alguma murmuração, alguma contenda, fomentar tudo isso ou tirar a atenção daquilo que é o foco principal da igreja. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Retira-se o foco, ou seja, se os apóstolos aqui entendessem isso, fossem pressionados por essa necessidade da murmuração que nasce aqui, eles deixariam de pregar o evangelho do Senhor e a igreja logo deixaria de crescer. Portanto, eles sucumbiriam àquilo que veio agora de uma murmuração e deixariam de pregar a palavra do Senhor. E essa sempre é uma estratégia recorrente de Satanás contra a igreja do Senhor. Mas isso não acontece. Então nós estamos no relato e olhe que quando você olha para o texto, e esse texto é a narrativa, então nós temos que interpretá-lo de acordo com uma narrativa. Ele tem cenas aqui. E nessas cenas que eu gostaria nesta noite tirar algumas lições para a nossa vida. São algumas cenas que você vai vendo os blocos no texto. A primeira, há um conflito aqui, há um problema no texto, né, que acontece aqui. E assim a gente vai vendo cena por cena. E a primeira coisa que a gente vê é exatamente isso, um problema ou um conflito aqui naquilo que seria o ministério de misericórdia na igreja. Diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Nós temos então aqui um indicativo de bênção, porque o texto diz antes, multiplicando-se o número dos discípulos. Ou seja, a igreja estava crescendo e crescendo muito. E diante desse crescimento surgem os problemas. E lembre-se, como eu falei no início, nós temos uma igreja que está crescendo dentro de uma realidade aqui que haviam pessoas do mundo grego, os helenistas eram pessoas do mundo grego que tinham crido no evangelho ou que tinham também aceitado ou passado ao judaísmo, diz o texto, prosélitos aqui, e eles tinham passado e também agora estavam na igreja. Portanto, eles podiam se dividir aqui. Era uma divisão, e poderia falar, olha, vocês não estão nos atendendo porque nós não somos hebreus de fato. Para os hebreus aqui, assim, dá para entender implicitamente, porque eles já viviam isso na lei, ou seja, eles sabiam exatamente que eles tinham que ter uma responsabilidade para com as viúvas deles, do povo deles. Mas aqui a gente vai ver que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. Como eu falei, a igreja ela estava crescendo muito e muito rápido, e portanto esses problemas estavam aumentando aqui. E o texto, quando fala murmuração, ele aponta para um conflito intenso dentro da igreja por causa disso. De novo, quero que você mantenha isso na mente. Não passava de uma estratégia de Satanás para enfraquecer também a igreja. E lembrando aquilo que a palavra de Deus nos diz, desde o início, sabendo que isso é algo que pertence ao caráter de Deus e aquilo que Deus requer de nós, lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 18, diz, o Senhor declara de si mesmo, Ele executa justiça para os órfãos e para a viúva, Ele ama o jornaleiro, dando-lhe comida e roupas. Também em Deuteronômio 14, verso 29, nos fala, para garantir que o jornaleiro e o órfão e a viúva que estejam com você, em suas cidades venham e comam e sejam cheios
para que o Senhor seu Deus possa abençoá-lo e toda a obra de suas mãos que você fizer. Portanto, o ministério de misericórdia não é algo novo aqui, ou seja, volto a frisar, não é que o evangelho chega primeiro e depois nós vamos ver o que acontece, o que nós vamos fazer, mas o evangelho ele vem ligado a tudo isso porque esse era o caráter de Deus e aquilo que Deus tinha determinado para o seu povo. Ou seja, a igreja do Senhor ele tinha que evidenciar isso. Nós sabemos disso, que isso se torna, então, aquilo que a igreja já entendia que deveria fazer, com base lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, que isso já tinha sido estabelecido como uma rede de apoio. A igreja tinha essa rede de apoio às viúvas ali, que foi uma marca da igreja aqui, no caso da igreja primitiva. Portanto, isso fazia parte da essência dessa igreja. Mas nós temos então a primeira cena do texto que nos mostra isso. Ou seja, se houvesse agora um favoritismo mostrado então àqueles que eram de linhagem hebreia e àqueles que eram os helenistas, a igreja do Senhor estaria sendo colocada numa luta, digamos com uma luta de classes. Os helenistas eram minorias, né? Era a minoria dentro da igreja. E, de novo, parece um discurso muito do nosso tempo. Eles poderiam se levantar dizendo que não estavam sendo atendidos ali, mas a gente vai perceber no decorrer do texto que eles eram cristãos de fato e, portanto, eles também não entram nessa artimanha de Satanás, que está tentando desestabilizar a igreja aqui, semeando a divisão, colocando dois polos aqui, colocando medo ou talvez preconceitos históricos aqui, deixando a murmuração crescer dentro da igreja. Assim a gente vê que lá em Filipenses 2,14, diz para os cristãos fazer todas as coisas, lembra, sem resmungar, sem reclamar, por ser filhos inocentes de Deus, ou filhos de Deus no meio de uma geração distorcida ou torta, para brilhar como luzeiros no mundo. Essa é a relação e aquilo que Deus requer de nós. Mas a gente chega diante de um texto que nos mostra exatamente uma crise e um momento em que a igreja passa por uma instabilidade aqui por causa disso. Há uma murmuração, e isso é claro no texto. Há uma tensão, e se essa tensão ela continua, permanece, continua a murmuração, a gente sabe que isso iria esparramar pela igreja. Mas, como eu disse, nós estamos no texto de uma narrativa. Se você vê a primeira cena, você vê uma crise. Nós temos a segunda cena, que a partir de agora há uma reação. O verso de número 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Percebam que os apóstolos, eles chamam a igreja para que decida sobre isso. Diz o texto que eles convocam a comunidade dos discípulos para resolverem isso. E esse é um ato agora que já é estabelecido aqui. Portanto, chama todo mundo para que pudessem decidir a respeito daquilo que eles deveriam fazer. A resposta aqui dos apóstolos é extremamente interessante. Porque eles não dizem assim: nós não queremos servir às mesas. Não é certo que a gente sirva. Eles não dizem isso. Não é certo que a gente sirva às mesas, ou seja, diáconos, porque essa é a essência de todos nós. Lembra que eu falei que a essência nossa do cristianismo, apontando para Cristo Jesus sendo servo, desde o início, se os apóstolos falassem isso, eles estariam entrando numa contradição, mas eles não falam isso. Eles falam diferente. Eles dizem, a resposta dos apóstolos é brilhante, porque eles dizem: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E não o contrário. Eles não dizem que não querem servir às mesas, mas eles dizem que deixariam de pregar a palavra de Deus, que isso tinha sido, e nós estamos aqui dentro do ministério apostólico, onde Cristo Jesus tinha estabelecido agora o início da igreja, e, portanto, se os apóstolos deixassem de pregar ou ensinar a palavra de Deus a essa igreja que estava nascendo, possivelmente a igreja sucumbiria, e essa é uma estratégia de Satanás. Retire o ensino da igreja.
retire a palavra e você enfraquece a igreja. Isso sempre foi a estratégia de Satanás ao longo dos tempos. Ou distorça a palavra de Deus, ou pregue a palavra de Deus como se ela não fosse verdadeira. Coloque ela em xeque, fale que a palavra de Deus é isso, mas talvez não seja bem assim. E uma série de coisas que a gente vê ao longo da história, por isso que eu falei, Satanás é repetitivo. Isso acontece ao longo da história, né? Se você tira a base daquilo que é a palavra de Deus ou o ensino, a igreja enfraquece. Mas não é isso que acontece. Então os apóstolos, eles entendem que eles deveriam permanecer pregando a palavra de Deus, se dedicando ao ensino da palavra e à oração, porque esse era o momento que eles deveriam se dedicar a essa igreja que estava nascendo. Mais uma vez, nós vamos perceber que a estratégia de Satanás, ela não dá certo. Ela não dá certo, porque a resposta, ela é muito clara. Então o texto diz, nós vemos e passamos então agora para uma segunda parte, ou terceira cena, quando se estabelece o ministério então. Então ele diz, mas irmãos, verso 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Ele diz, escolha esses homens. Nós já vimos um texto de 1 Timóteo capítulo 3, do verso 8 a 13, onde fala dessas qualificações também ao ofício aqui, mas nesse texto nós temos 4 aqui, que eu gostaria de que a gente pudesse deixar bem destacado no texto. A primeira coisa que o texto nos diz, como qualificação, que é a outra cena agora, nós precisamos ter, se nós vamos escolher, nós temos que ter um padrão. Se nós vamos escolher pessoas para esse ofício, nós temos que ter agora a qualificação. E quais são essas qualificações que devam ter agora esses que servem à mesa, literalmente? Então ele diz, primeira coisa, escolhei dentre vós homens de boa reputação. Homens de boa reputação. Quando a palavra de Deus ela usa essa terminologia, ela mostra que a boa reputação ela se enquadra tanto naquilo que nós vivemos internamente aqui, como igreja do Senhor, mas como testemunho dos de fora também, ligando com outro texto. Ou seja, é toda uma vida debaixo daquilo que é a vontade do Senhor, ou imitando a Cristo Jesus como o servo por excelência. Portanto, ao fazer isso, né, e lembramos que a nossa caminhada cristã ela tem esse aspecto mimético, ou seja, nós imitamos a Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus nos fala a respeito de Cristo, da maneira como Ele age, da maneira como Ele faz, e uma série de coisas, porque nós temos esse aspecto mimético, ou seja, dá para a gente olhar para Cristo e falar como que nós devemos fazer, como que nós devemos agir. Portanto, a boa reputação está ligada exatamente a isso. Mas o texto ainda nos diz de uma outra qualificação, que cheios do Espírito. Cheios do Espírito. E aí a gente vai ver na sequência, logo na sequência do texto, que é um caso específico, né, de Estevão, né, que fala a respeito da obra da redenção, faz um resumo aqui, e a gente conhece muito bem a história de Estevão, mas há uma qualificação no texto, que seja cheio do Espírito. E a pergunta sempre é, se nós entendermos que ministérios na igreja, ou esses serviços que nós fazemos em direção um ao outro primeiro, e aqueles que estão à nossa volta também, ao mundo, para que nós, se isso fosse apenas suprir aquilo que é apenas as nossas necessidades físicas, para que esses homens precisam ser cheios do Espírito? A palavra de Deus nos mostra que é porque isso vai muito além. Ou seja, conhecendo exatamente o Evangelho de Cristo Jesus e aplicando isso na vida, nesses atos de misericórdia também, Cristo Jesus precisa ser exaltado. Portanto, nós temos homens, foram escolhidos homens, foram de boa reputação, cheios do Espírito, e o texto nos diz de sabedoria. Não é necessário somente, talvez, às vezes a gente, ao escolher pessoas, nós falamos, talvez pessoas que já estejam há muito tempo, ou esteja próximo.
não, ou que já esteja em uma idade bastante avançada, não. Tudo isso é interessante, né? Conhecer a igreja, estar bastante tempo na igreja, né? Caminhar, ter uma experiência, mas se isso não acontecer, se toda essa vida já não estiver sendo vivida debaixo dos princípios bíblicos, isso não tem serventia nenhuma. A experiência pela experiência, se ela não for aos pés da cruz, ela não serve. Portanto, é necessário que isso aconteça como qualificação. Portanto, essa sabedoria está ligada exatamente também a conhecer aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Portanto, tudo isso está ligado, como eu disse, lá aquele que determina, ou seja, a qualidade de ser um bom diácono, é Cristo Jesus. Isaías 53 nos fala a respeito desse servo do Senhor, servo sofredor, e que, portanto, o padrão é exatamente Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nós temos então os problemas, nós temos um chamado na outra cena, nós temos as qualificações aqui na outra cena, e o texto continua. E ele diz: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mas há algo que o texto nos mostra aqui. O parecer agradou a toda a comunidade. Lembra que toda a comunidade foi citado antes. Então, no verso 2, os 12 convocaram a comunidade. E agora no verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade e eles elegeram. E aí começa a falar a respeito dos nomes aqui. Uma das coisas que a gente acha interessante no texto, quando o texto começa a falar a respeito dos nomes aqui, e dessa reação, daquilo que acontece agora, da consequência, né, desse ato, é que eles escolhem homens aqui. E se você notar pelos nomes, os nomes não são nomes de judeus. Basicamente são nomes aqui de gregos. Né? Nós temos um que de fato é Nicolaus aqui no texto, literalmente, né? Mas a base aqui dos nomes deles, todos estavam ligados aqui: Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Prosélio de Antioquia, Estevão. Todos esses nomes estão ligados exatamente aqui aos helenistas. A resposta então é mais clara possível. Ou seja, agora nós temos o grupo que foi, agora que a comunidade elege a comunidade de pessoas que conheciam exatamente as pessoas que estavam também padecendo ali. Portanto, não tem agora vamos dizer assim, os apóstolos puxando para o lado, mas é aquilo que nasce agora como os primeiros que estão aqui, sendo estabelecido o ministério, tinha uma ligação com os helenistas. Portanto, eles conheceriam muito bem as viúvas que tinham aqui próximos a ele. E o texto nos diz que, depois disso, eles se apresentaram perante os apóstolos. E eu quero parar nessa palavra, porque o termo apresentaram aqui é um termo que era usado no meio militar. Era um soldado raso que era colocado diante de um general, o termo era usado para isso. Ou seja, é alguém que ele não tinha a qualificação ainda para tal, mas era colocado diante de um comandante para ser treinado por ele para a batalha. Só que perceba que ele não é colocado, diz o texto, apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Eles colocam diante dos apóstolos, os apóstolos apresentam ao Senhor, diante do Senhor. Ou seja, o comando geral de tudo isso, daquele que poderia ensinar exatamente o que é servir, é Cristo Jesus. Muito mais do que os apóstolos aqui. Portanto, eles fazem esse ato de apresentar ou colocar eles diante daquele que seria de fato o comandante. E aí nós vamos perceber que, diante de tudo isso, mais uma vez a estratégia de Satanás cai por terra, porque a resposta foi rápida, e diz o texto que tudo isso agradou à igreja. Agradou a todos eles, porque eles perceberam que isso veio da parte do Senhor. E mais uma vez o texto continua
Como eu disse, no mesmo padrão da narrativa até o capítulo 6, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ao terminar esse texto e ao concluir aqui, eu sei que nós aplicamos isso diretamente àquilo que nós fazemos como um dever e o direito da Igreja do Senhor Jesus de escolher homens que sejam cheios do Espírito Santo, de sabedoria e que sirvam ao Senhor no ministério de misericórdia, que isso tudo faz com que o mundo, ao olhar para a Igreja do Senhor Jesus, perceba que, de fato, nós somos completamente diferentes da lógica que segue no mundo afora. Isso a Igreja do Senhor já experimentou em vários momentos, como eu citei lá no início. As pessoas ficaram espantadas com aquilo que aconteceu na Segunda Guerra, de perceber que as pessoas não estavam desassistidas. Quando elas chegam ali para saber o que está acontecendo, era exatamente um ministério diaconal da igreja, sustentando não só aqueles que eram da igreja, mas aqueles que eram da comunidade. Assim como a Igreja do Senhor continua fazendo hoje. E, portanto, quando nós olhamos para isso, a gente percebe a seriedade do que é. E, como eu disse no início, estar presente numa eleição, numa Assembleia Geral Extraordinária da Igreja, não é aquele ato enfadonho, se você lembrar que isso é algo teológico, não é apenas algo do sistema de governo, ou alguma coisa que nós inventamos, e alguns falam, não, mas é chato estar numa Assembleia. Eu preciso que você lembre que você tem um dever diante do Senhor. E você está fazendo aquilo que a palavra do Senhor ordena, portanto, é muito mais teológico do que apenas algo ligado ao nosso sistema de governo. E a gente deve entender o privilégio, então. Se você notar que se a igreja ela estiver bem assistida, se a igreja ela tem um ministério de servir às mesas, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ordena, a igreja cresce. A igreja cresce cada vez mais. Porque ao pregar a palavra de Deus com fidelidade, se dedicando à oração e servindo uns aos outros, a igreja cresce. Esse é um padrão daquilo que a palavra de Deus nos mostra em todo o livro de Atos. Esse é um padrão daquilo que a palavra do Senhor nos mostra, e a gente vê isso ao longo da história na igreja do Senhor Jesus. Então, ao lembrar disso que nós temos aqui, como dever nosso, como membros de uma igreja, lembre-se com alegria, coloque na sua mente, isso é algo que Deus ama e Deus quer. Se Ele chama a comunidade para decidir, é um direito nosso, é um dever nosso, mas nós estamos cumprindo aquilo que é a vontade de Deus, e portanto isso é para a glória de Deus. Então nós vamos com alegria, qualquer que seja o tempo que seja necessário para que façam a eleição, nós vamos com alegria, porque isso é algo bíblico, não é apenas algo enfadonho ou ligado a alguma questão que alguém um dia inventou. Mas ao terminar aqui esse texto, e aplicando na nossa vida como igreja, como eu falei, a nossa vida ela precisa demonstrar isso, a igreja precisa seguir, servindo a Deus de maneira clara, adorando ao Senhor com alegria. Nós precisamos continuar servindo a Deus, servindo aos santos que estão à nossa volta, e precisamos servir ao mundo em testemunho. Nós testemunhamos de Cristo Jesus, e nós também estamos sempre prontos a servir ao mundo com aquilo que necessita, com aquilo que Deus tem nos dado. Lembre-se que essa é a razão do povo de Deus desde o Antigo Testamento, quando nós lemos o Salmo 67. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Aí ele diz, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Ou seja, quando Deus nos dá prosperidade, quando Deus nos sustenta em todas as coisas, isso tudo serve para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós temos, ele serve a Deus em todos os momentos. Portanto, em momentos de dificuldades entre nós, em momentos em dificuldades pelo mundo, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena, servir a todos. E isso nós aprendemos com quem? Com a junta diaconal da nossa igreja. Nós estamos aprendendo no dia a dia. Esses dias conversando e dando um desses estudos na junta diaconal,
falando a respeito disso. Às vezes nós saímos de um culto aqui, depois de domingo à noite, não somente nesse serviço de auxílio e de socorrer as pessoas, às vezes a gente nem imagina o que aconteceu nas redondezas da igreja. Aí a gente sai e fala, nossa, o culto foi maravilhoso. A gente chega ali fora, vê o diácono, né, esbaforido, né, correndo de um lado para outro, a gente sem entender, falou assim, olha, o que está acontecendo? Falou, não aconteceu nada. Eles estão servindo em diversos aspectos da igreja, né, para que nós estejamos aqui dentro, adorando ao Senhor, e também aprendendo com eles como é servir às mesas. E é isso que a igreja do Senhor Jesus faz. Portanto, tudo isso aponta para Cristo Jesus, para a nossa identidade. É a nossa identidade em Cristo Jesus. Uma igreja que cresce, uma igreja forte, tem uma junta diaconal forte também, de homens cheios de sabedoria, do temor do Senhor, e que entendem exatamente o ofício. Portanto, cabe a nós dobrar sempre os nossos joelhos em oração e pedir a Deus que levante homens sempre na sua igreja, que tenha essas características, para que a igreja do Senhor Jesus continue crescendo. Amém? Vamos orar.